Tudo bem, turma? Tema da aula de hoje, ciclo do ácido cítrico. Para situações onde uma célula, um tecido ou um organismo em geral estejam em situação de presença de oxigênio, ou seja, em aerobiose, ocorre uma cadeia de processos diferentes para a obtenção de energia, denominada de respiração celular. É através da respiração celular em que aquela molécula de glicose lá inicial, que vai passar pela glicólise, ela vai chegar a produtos finais lá na cadeia respiratória, na última etapa dessa respiração celular, como CO2 e H2O, ou seja, gás carbônico e água, e toda a energia contida que possa ser extraída da forma mais eficiente da molécula de glicose vai ser feita por essa via. Quando nós estamos em situação de ausência de oxigênio, ou seja, em anaerobiose, ocorre o que nós vimos. A glicólise, que é comum tanto a situação de aerobiose como anaerobiose, pois não se utiliza oxigênio nesse processo, e se continuar em um ambiente sem oxigênio, ela vai sair do produto final da glicólise, que é o piruvato, ele vai passar para processos fermentativos, em que você consegue extrair uma pequena quantidade de energia em forma de ATP, a nossa moeda energética, adenosina trifosfato. Lembrando que são 2 ATPs que são obtidos quando você pega o produto da glicólise, que é o piruvato, e produz outros produtos ainda contendo muita energia em suas ligações, como, por exemplo, ácido lático, etanol e algum outro ácido, tá? Nas diversos tipos de fermentação. Falaremos aqui na continuação da glicólise, quando ela está em uma situação de aerobiose. Então, ela vai passar por processo de respiração celular. Nas células eucarióticas e nas bactérias, o que é que acontece? Os compostos orgânicos, que têm uma cadeia carbônica, que guardam energia entre suas ligações, vão ser totalmente, completamente oxidados e reduzidos a 2 produtos principais, que é o CO2, o gás carbônico, e água, certo? E essa respiração celular ocorre em 3 estágios. Lembrando que respiração celular, eu especifiquei celular porque você pode acabar confundindo com a respiração fisiológica, tá? São dois pontos de vista diferentes. Coloquei aqui uma informação. A glicólise, aquelas 10 primeiras etapas que transformam uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato através de 10 reações sequenciais, nós teremos ela também na respiração celular, porque ela é a primeira etapa desse processo de oxidação completa da glicose. Essa respiração celular, no todo, de forma bem simplificada, ela ocorre em 3 estágios, né? O estágio 1, onde vai ter a produção da molécula denominada de acetil-CoA. Depois, esse acetil-CoA vai entrar numa série de circular de reações, que é a cadeia do ciclo do ácido cítrico, ou conhecida como ciclo de Krebs, ou do ácido tricarboxílico. Em seguida, ele vai passar pela processo de transferência de elétrons e fosforilação no estágio 3, que será a nossa próxima aula. Então, daqui a gente já tem a noção de que a respiração celular ela é muito mais complexa do que a glicólise em si e do que todo o processo de fermentação. Então, a glicólise ela vai fazer parte tanto da respiração celular como do processo de fermentação. Então, toda a glicose ela vai passar pela glicólise e daqui ela vai decidir para onde ela vai, se for o objetivo obtenção de energia. Ela pode ser fermentada ou ela pode entrar para continuar
processo de respiração celular. Se ela também, o produto dessa glicose, como nós vimos nas aulas anteriores, pode também ter outro destino que não seja a obtenção de energia, produzir outros compostos de armazenamento, de estrutura, tá? Mas aqui nós estamos falando especificamente em obtenção de energia. Aqui nós temos o esquema, né? Vamos falar aqui da primeira fase. Nós temos a glicose aqui em cima, vou dar um zoom aqui. Nós temos a glicose, que vai passar pelas suas 10 reações sequenciais da glicose até chegar a piruvato. Lembrando que a glicose tem 6 carbonos e ela vai ser quebrada a compostos de 3 carbonos, que é o piruvato. Então, esse piruvato, ele vai ser transformado, antes de entrar no ciclo do ácido cítrico, na chamada acetil-CoA, ou acetil-coenzima A. E para isso, como acetil-coenzima A, o grupo acetil, ele vai vir exatamente da transformação desse piruvato em acetil pela perda de um carbono. Então, o grupo acetil tem 2 carbonos e ele vai se juntar à molécula denominada de coenzima A, por isso o nome acetil-CoA. E esse carbono perdido vai sair no formato de gás carbônico CO2. E esse processo todo de transformação de piruvato em acetil-CoA é feito por um complexo de 3 enzimas e 5 coenzimas, denominado de complexo piruvato desidrogenase. Nessa etapa aqui também vão ocorrer 2 tipos principais de reações, que são as reações durante essa etapa aqui, tá? Que são reações de descarboxilação, então está perdendo aqui um carbono, certo? E também de desidrogenação. Hidrogênios vão ser perdidos durante esse processo, tá? Por isso o nome dado para esse complexo de enzima desidrogenase. Lembrando, revisando que ase é o termo final, o sufixo dado para o nome de enzimas. Aqui você também pode verificar que está sendo indicado, né, nessas setas em vermelho, a movimentação desse E. Esse E representa elétrons, porque quando uma reação é quebrada, alguns elétrons podem ser liberados e os elétrons podem sair das camadas ao redor do seu átomo. Então, eles podem ser transferidos para compostos diferentes e eles carregam em si energia. Então, quando se quebra uma ligação, por exemplo, uma glicose de 6 carbonos virando um piruvato de 3 carbonos, então essa quebra de ligação, ela libera elétrons e esses elétrons são carreados de energia, certo? E nós precisaremos de algumas substâncias que vão fazer a guarda momentânea e transportar esses elétrons e também alguns hidrogênios, alguns prótons, para outra parte do processo, que aí vem o nosso NAD, H, o FAD, entre outros. Aqui também está representado que nessa primeira etapa podem sim entrar no ciclo aminoácidos e ácidos graxos para eles serem convertidos em acetil-CoA. Há sim essa possibilidade. No estágio 2, nós temos um processo cíclico, que o acetil-CoA, que é proveniente não só da glicose, mas de outras substâncias que conseguiram se transformar, se modificar até chegar na molécula de acetil-CoA, elas vão entrar num ciclo de várias reações, ciclo porque entra uma substância, ela vai se transformar com várias enzimas, várias moléculas energéticas, elétrons, gás carbônico vão sair e vai retornar à primeira reação. Então, é uma reação que não é como a glicólise, que é uma reação linear. Primeira reação até a 10ª. Aqui não, aqui é cíclica, ok? Esse oxaloacetato, ele vai se juntar com acetil, a parte acetil da acetilcoenzima A,
para se transformar em citrato, o citrato vai se transformar em várias outras substâncias, e no final, esse oxalacetato vai ser vai ser reposto, certo? Para se ligar novamente a outro acetil de outro acetilcoenzima A. E aqui também vão sair vários elétrons dessa situação que vão ser capturados pelos transportadores de elétrons e ficarem na forma de NADH ou FADH. E esses elétrons vão ser carreados para a terceira etapa, que não é assunto da nossa aula de hoje, para a chamada cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, onde esses elétrons que vieram lá desde a primeira etapa, desde a glicose, lá no início, na primeira etapa, ciclo de Krebs, complexo piruvato desidrogenase, eles vão ser todos liberados por esses transportadores de elétrons na cadeia respiratória e vamos ter o oxigênio, né, que você inspira na inspiração, como o aceptor final de elétrons. Então, todos esses elétrons liberados tem que ir para algum canto. Então, eles vão para o oxigênio e essa molécula de oxigênio, quando recebe esses elétrons, se juntam com prótons, formando moléculas de água. Por isso que no final de toda a respiração celular, a oxidação total da glicose, você vai ter água, H2O, e CO2. E nesse processo de transferir esses elétrons dos transportadores de elétrons para o aceptor final, que é o oxigênio, essa energia ela é armazenada. Armazenada como? Principalmente como moeda energética ATP. Para você fazer a ligação entre dois grupos ou duas moléculas para formar uma molécula única, você precisa realizar uma ligação. E lembre que nós falamos desde o começo da disciplina, quando você realiza uma ligação, ou seja, você produz uma ligação entre compostos, você armazena energia, certo? Nessa ligação. Quando você quebra, você libera. Então, quando eu tiver uma molécula de adenosina difosfato e juntar com um fosfato inorgânico e produzir uma molécula de ATP, eu vou ter uma capacidade de armazenar a energia que é transportada por esses elétrons, ok? E assim, no final, a gente obtém daquela glicose, CO2 e água. Especificamente sobre o estágio 2 da respiração, nós temos 3 nomes que são bem utilizados. Ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico. Esse ciclo do ácido cítrico, ele tem um papel central no metabolismo, pois não só ele participa da produção de energia, né, na respiração celular, mas também ele tem várias funções em outras vias metabólicas, porque muitos dos intermediários no meio desse ciclo aqui, ó, podem sair para produzir outras substâncias e entrar em outra via, certo? Então, o ciclo do ácido cítrico ele é extremamente importante, não só para o metabolismo energético. Ele é o destino de piruvato, aminoácidos, ácidos graxos e metabólicos aeróbicos. Ocorre a oxidação desses compostos, principalmente glicose ou outros que consigam se transformar em acetil-CoA, no final produzindo energia e liberando CO2 e água. Ocorre na mitocôndria e isso nos seres eucariontes, né? Obrigatoriamente tem que ter a presença de oxigênio, senão, após ser produzido o piruvato, ele vai entrar para o processo de fermentação, produzindo apenas 2 ATPs, enquanto aqui nós vamos ver tem uma produção muito maior de ATP. E é a porta de entrada para o piruvato para se transformar em acetil-CoA. Mas antes de entrar no ciclo do ácido cítrico, a primeira reação que ocorre é a reação da transformação de piruvato, essa molécula aqui, tá? Ó, que só tem 3 carbonos, lembrem, 3 carbonos, em acetil-CoA,
que só vai ter 2 carbonos. Aqui já é um processo de descarboxilação e também ocorre uma desidrogenação. Olha aqui, nós temos uma molécula de NAD+, ela vai receber um hidrogênio e se tornar NADH. Isso é um processo de retirada de hidrogênio, que é uma desidrogenação. Então, todo esse processo de produção de acetil-CoA, ele é uma descarboxilação, e ele também é uma desidrogenação. Então, ele faz esses 2 processos. Então, aqui ele vai converter os esqueletos carbônicos. Quando eu falo esqueleto carbônico, é isso daqui, ó. Moléculas que apresentam vários carbonos ligados a um outro. Isso é um esqueleto carbônico, tá? Como se fosse o nosso corpo. O esqueleto são os carbonos e o músculo, os nervos, são os outros átomos que estão ligados a ele. Mas o que dá a sustentação é aquele esqueleto. Então, antes de entrar no ciclo do ácido cítrico, ele tem que ter a conversão de vários esqueletos carbônicos ao grupo acetil, que vai se ligar à molécula grande de coenzima A. Então, a acetil-coenzima A, o acetil, que vai se ligar à coenzima A para formar essa molécula acetil-coenzima A, vem a partir da descarboxilação e desidrogenação do piruvato. Alguns aminoácidos também podem entrar na cadeia do ácido cítrico, que eu chamei de CAC, após serem convertidos a algum intermediário do ciclo. Então, ele pode entrar não necessariamente produzindo acetil-CoA, mas ele pode entrar lá como um citrato, como o succinil, qualquer outra substância no meio do ciclo do ácido cítrico. Aqui só uma imagem ilustrando toda essa molécula aqui, ó. Isso aqui tudo é uma coenzima A, que a gente representa aqui, ó, CoA, ok? Aí aqui vai se ligar, esse hidrogênio vai sair, vai se ligar lá com o NAD+, e aqui no lugar desse hidrogênio vai se ligar esse grupo todo aqui, ó, o acetil. Por isso nós chamamos de acetil-CoA. E esse acetil é o que veio da descarboxilação e desidrogenação do piruvato. Nessa molécula da coenzima, nós temos vários tipos diferentes estruturais. Nós temos uma adenina, lembrem o que é uma adenina, um nucleotídeo. Nós temos um carboidrato, ribose 3-fosfato. Nós temos, quando junta essa adenina com a ribose 3-fosfato, com esses 2 grupos fosfato aqui, nós temos o difosfato 3-fosfoadenosina. Nós temos também aqui, ó, um derivado da dieta, né? No caso aqui, uma vitamina, o ácido pantotênico, e temos um grupo mercaptoetilenoamina. Tudo isso junto é o que nós chamamos de coenzima A. Apesar de que só é uma molécula enorme, né? Mas só esse H aqui, ó, vai se ligar, revisando, ao NAD+, para virar NADH. E no lugar desse H vai se juntar o grupo acetil, formando assim acetil-CoA. Coloquei aqui revisado, ó, descarboxilação e desidrogenação. Descarboxilação porque a gente tem que saiu de um piruvato que tinha 3 carbonos e foi para um acetil, grupo acetil, que tem 2 carbonos, saindo assim uma molécula de gás carbônico. E uma desidrogenação porque um H, né, que estava ligado lá ao S, ao átomo de enxofre, foi retirado de lá para se ligar ao NAD+, para virar NADH. E no lugar desse hidrogênio entrou o grupo de 2 carbonos, que é o acetil. Então, essas 2 reações ocorrem de forma sequencial com 3 enzimas e 5 coenzimas ou grupos prostéticos. Essa mistura desse complexo grande de 3 enzimas que estão multiplicadas várias vezes, são 3 enzimas em várias multiplicações, várias cópias,
E 5 coenzimas, nós temos o chamado PDH, que vem do inglês Pyruvate Dehydrogenase, que é o complexo de piruvato deshidrogenase. Esse complexo piruvato deshidrogenase, que tem as suas 5 coenzimas, são elas: a TPP, o FAD, a coenzima A, o NAD e o lipoato, certo? E coloquei aqui em destaque a importância das vitaminas dentro desse complexo de produção de energia, porque para transformar piruvato em acetil-CoA, para ele entrar no ciclo do ácido cítrico, nós precisamos desse complexo PDH, que é o complexo piruvato deshidrogenase, que é composto por 3 enzimas e 5 coenzimas. E essas coenzimas apresentam em sua estrutura vitaminas, como a tiamina, a riboflavina, o pantotenato, o ácido pantotênico, e a niacina. Para quem não lembra, tiamina é a vitamina B1, a riboflavina é a B2, a niacina a B3 e o pantotenato ou ácido pantotênico é a B5. Existe aqui uma questão importante, porque a deficiência na dieta de alguma vitamina específica, por exemplo, na falta da tiamina, a ausência de tiamina nas quantidades adequadas na dieta gera consequências muito importantes, pois você não vai conseguir ter esse complexo piruvato deshidrogenase e, consequentemente, não vai conseguir transformar piruvato em acetil-CoA e, consequentemente, não vai ter um sistema eficiente do ciclo do ácido cítrico. Lembrem que o ciclo do ácido cítrico não é apenas para a produção de energia, ele também é para uma via intermediária, onde alguns subprodutos dentro desse ciclo podem sair antes de terminar o ciclo e irem para outras vias metabólicas, caso sejam necessárias. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência de tiamina, eu vou comprometer esse complexo, que é o responsável por transformar piruvato em acetil-CoA para entrar no ciclo do ácido cítrico e continuar várias outras vias metabólicas, e trago inúmeras consequências, principalmente em relação a uma enfermidade denominada de beriberi, que tem como principais sintomas algumas deficiências na parte neural. Por quê? Porque o cérebro e as células neurais, elas necessitam de glicose desse processo de oxidação de glicose para obter energia, que são tecidos que apresentam um alto gasto calórico diário. Então, se você não consegue continuar a principal via de obtenção de energia, que é através da respiração celular, está comprometida em algum ponto, isso vai trazer várias consequências clínicas graves, como, por exemplo, o beriberi quando se tem uma baixa ingestão de tiamina na dieta. Aqui trouxe bem direitinho o complexo piruvato deshidrogenase, né? O PDH, ele vai trazer como várias vantagens: aumentar a velocidade das reações, vai reduzir as reações secundárias, ou seja, ele vai focar que eu tenho que transformar piruvato em acetil-CoA. Não vai deixar esse piruvato ir para outro canto se não for necessário. Claro que esse piruvato, como nós vimos, ele pode ir para fermentação, ele pode ir para a pentose 6-fosfato, ou ele pode virar uma macromolécula para ser uma estrutura da parede celular, pode ser qualquer outra coisa, mas se a função for obter energia, ele vai dar uma focada e vai reduzir as reações secundárias. E também vai permitir o controle coordenado e regulado da respiração celular. Então, o complexo em si, como o nome diz, complexo, então ele é formado por muitas moléculas diferentes e em grandes quantidades, é formado por 3 tipos de enzimas diferentes e os 5 cofatores que nós falamos no slide anterior. Primeira enzima é a piruvato deshidrogenase, chamada de E1. No complexo existem 24 moléculas dessa enzima. A 2 é a dihidroxilipoil transacetilase, que é a E2, existe de 24 a 60 cópias, aqui está em maior quantidade. Cópias são números
de vezes que tem essa enzima, tá? Então, existe 24 da E1, 24 a 60 da E2 e 12 da E3, porque é a E2 que vai variar de acordo com a espécie e o tipo de célula em que esse complexo está presente. Em mamíferos, por exemplo, em geral, esse complexo todo misturado com todos os cofatores vai ter um diâmetro de 50 nanômetros, o que é aproximadamente 5 vezes o tamanho de um ribossomo. Então, para você ter ideia do tamanho dessa macromolécula, desse complexo. E, especificamente, em enzimas bovinas, ele tem o máximo, né, que se conhece, que são de 60 moléculas da enzima E2 dentro do seu complexo PDH, tendo só essas 60 enzimas E2 um tamanho de 25 nanômetros. Então, é bem grande essas moléculas. São bem grandes essas moléculas. Não é à toa que com a micrografia eletrônica você consegue visualizar esses complexos. Olha aqui. E aqui do lado nós temos uma estrutura tridimensional mostrando, né, aqui na parte amarela, várias cópias da enzima E1, em verde da enzima E2, na parte mais interna, junto com a enzima E3. E ligado a elas, também que iria ficar muito cheio aqui o desenho, os seus vários cofatores. Revisando que o cofator, voltar aqui, o cofator é aquele tipo de molécula que vai se ligar a uma enzima, permitindo que ela fique ativa e que ela vá agir catalisando uma reação. Ou ela vai acelerar e facilitar, certo? Então, ela pode ou possibilitar ou inativar aquela enzima, ou ela pode agilizar, acelerar mais ainda a reação ou reduzir a reação. Então, essa é a função dos cofatores. No caso aqui, eles são necessários para que todas essas enzimas aqui fiquem ativas e que sejam o mais eficiente possível. Nessa imagem, nós temos o processo de descarboxilação oxidativa do piruvato acetil-CoA dentro desse complexo, né, do PDH, onde nós vamos ter aqui, todas as reações que ocorrem nas 3 enzimas que compõem esse complexo. Então, apesar de terem várias E1, várias E2, várias E3, independente, o piruvato, até ele sair como acetil aqui no final, ele vai passar por todas essas enzimas em 5 reações sequenciais. De forma sequencial, essas 5 reações. E, finalmente, nós chegamos no famoso ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, certo? Aqui, como nós vemos, diferente da glicólise, como eu já tinha falado, não é uma reação linear, em que uma é sequência da outra e o produto final, a 10ª reação da glicólise, não tem combinação com a primeira. Aqui não. Ela vai fazer um ciclo e retornar ao início da reação. Observem aqui que aquele acetil-CoA que veio lá do piruvato, né? O piruvato forneceu a parte acetil que se ligou a CoA. Esse grupo acetil vai se ligar a uma molécula chamada de oxaloacetato para formar citrato, a primeira reação desse ciclo. No final, esse oxaloacetato ele vai sim ser regenerado, não sendo necessário assim grandes concentrações dele na célula, porque ele vai se ligar ao citrato, vai passar por toda a cadeia e no final vai voltar a ser oxaloacetato. Então, pequenas quantidades dessas substâncias são necessárias dentro da célula. Além disso, não esqueçam que o ciclo do ácido cítrico ele tem função no metabolismo energético, não somente porque alguma dessas substâncias aqui produzidas, intermediários, elas podem sair do ciclo para entrar em outra via metabólica. Então, não é apenas para o metabolismo energético. Não esqueçam, esse ácido oxalacético ou oxaloacetato,
mesma coisa, ele é restaurado e devolvido a toda a matriz mitocondrial, porque todo esse processo vai ocorrer nas células eucarióticas dentro da mitocôndria, onde ele vai estar pronto para se unir a outra molécula de outro acetil-CoA e reiniciar o ciclo. Então, nós temos aqui na primeira etapa uma condensação, chamada condensação de Klein, onde o oxalacetato vai se juntar ao acetil para formar citrato. Depois vai ter a eliminação de uma molécula de água, ou seja, uma desidratação, para produzir uma substância denominada de cis-oconitato. Em azul aqui nós temos o nome das enzimas, ó, citrato sintase, oconitase, ó, sempre no ASE, tá? Depois vai ter uma etapa contrária de reidratação, uma molécula de água vai entrar e transformar o cis-oconitato em isocitrato. Depois nós vamos ter uma descarboxilação, uma perda de CO2, descarboxilação, para produzir alfa-cetoglutarato através da enzima isocitrato desidrogenase. Em seguida, vai ser produzido succinil-CoA por outra descarboxilação. Depois, vai ser produzido succinato através da enzima succinil-CoA sintetase. Depois, outra desidrogenação produzindo fumarato. Depois, a sétima reação, que é também uma hidratação entre uma molécula de água produzindo malato. Por último, nós temos uma desidrogenação produzindo de volta o nosso oxalacetato ou ácido oxalacético e retomando assim o início do ciclo, ou seja, nós temos 8 reações em formato cíclico, onde são produzidos em cada volta no ciclo 3 moléculas de NADH, ou seja, toda vez que teve uma desidrogenação com uma enzima do tipo desidrogenase, foi retirado o hidrogênio e esse hidrogênio vai para um aceptor que é o NAD. O NAD+, que vira NADH. Também são produzidos um FAD, que também é outro tipo de aceptor de hidrogênio, e também é produzido um ATP, ou GTP, e também são produzidos 2 moléculas de CO2, aqui, ó, uma aqui e a outra aqui em reações sequenciais. Em resumo, nós temos no produto final aqui, vamos ter em cada ciclo a produção de 2 moléculas de CO2, gás carbônico, 3 moléculas de NADH, uma molécula de GTP ou ATP e uma molécula de FADH2 por cada volta no ciclo. Então, se der 100 voltas, multiplica esses valores aí por 100. E todos esses elétrons aqui, ó, que foram armazenados nos FADs e nos NADs, é que vão ser levados lá para a próxima aula, que nós teremos mais à frente, na fosforilação oxidativa, também dentro da mitocôndria. Para assim você usar o oxigênio que foi inspirado na respiração como aceptor final de elétrons, certo? E essa liberação de energia dos elétrons ser armazenada como moeda energética quando se junta um ADP com um fosfato inorgânico, produzindo a nossa moeda energética tão famosa, ATP, adenosina trifosfato. Mas isso são assuntos das próximas aulas. E para finalizar, lembrem que células eucarióticas que não fazem fotossíntese, todo esse processo ocorre nas mitocôndrias, enquanto que os eucariotos que fazem e têm a capacidade de fotossintetizar, eles vão produzir ATP no escuro, né, na mitocôndria, mas vão produzir também nos cloroplastos quando tiver a presença de luz. Já nas bactérias que não apresentam essas estruturas tão complexas como os eucariotos, as enzimas que fazem esse processo de produção de ATP a partir de compostos orgânicos estão soltos no citossol e a membrana plasmática ela vai ter uma função semelhante à membrana mitocondrial interna nesse próximo processo de fosforilação oxidativa para produzir ATP lá na cadeia respiratória. Aqui os termos de hoje.
as nossas referências e faça exercício, envie suas dúvidas. Tchau, tchau.